Recebendo mais uma vez o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, doutor Alexandre Bustamante. Secretário, seja bem-vindo comigo aqui. Secretário, daqui, me cumprimenta aqui, moço, tudo bem? Boa tarde, Agnello. Boa tarde a todos os telespectadores. Bem, sem dúvida nenhuma, o assunto do momento, e nós temos mostrado, pelo menos nas 2 últimas semanas, são esses roubos às agências bancárias, né? Recentemente, agora no CPA, e até o uísque foi utilizado para a lavagem das cédulas. Secretário, o que está sendo feito para impedir essas ações? Nós temos um trabalho muito forte de prevenção nas agências, né? E agora nós estamos debelando as quadrilhas. Ontem o resultado foi muito positivo, onde a Polícia Judiciária Civil conseguiu, através de um trabalho de investigação, fazer a prisão dessa quadrilha. E essa quadrilha foi apreendida com parte do recurso que foi furtado no Banco do Brasil, na agência CPA, e toda a quadrilha desmantelada. Já é uma resposta. Pelas evidências que a gente tem, parece que essa quadrilha tem feito o trabalho em outras unidades, também bancárias. Outras pessoas poderão ser presas na sequência? As investigações ainda não estão encerradas no todo e as investigações continuam. Vamos aguardar o trabalho da Polícia Judiciária Civil, que pode ter mais prisões ou não. Nós estamos falando de um mesmo grupo ou de grupos distintos atuando com o mesmo propósito? Das informações que eu tenho, que eu não estou participando diretamente das investigações, está a cargo de um delegado da Polícia Judiciária Civil e da equipe dele, mas as informações que chegam a mim, parece que é uma quadrilha muito bem articulada que tem feito esses trabalhos. E esse desmantelamento dessa quadrilha vai surtir um efeito muito positivo no Estado. Aproveitando aí, outro assunto que também está aí em pauta, eu vou aproveitar até uma matéria que acabamos de mostrar minutos atrás aí, secretário, tem a ver com a situação das queimadas. E a Secretaria de Segurança Pública, juntamente com a SEMA, deflagraram uma operação intitulada Abafa Amazônia, especificamente ali na região norte do estado de Mato Grosso. A situação é preocupante mesmo, de fato, como está sendo apresentada, ou ela está sob controle? Na realidade, a nível de estado de Mato Grosso, no que diz respeito à floresta amazônica, nós tivemos uma redução de 17%, né, no nível de queimada. Comparado com o ano de 2018? Exatamente, em comparação com os últimos anos, que vem reduzindo a cada ano. O grande problema que se tem hoje é que, a nível nacional, a região do Cerrado normalmente queima, né? É natural essa queima no Cerrado, né? Mas no nível de floresta amazônica a gente teve uma redução de 17%. O grande problema que se tem são os desmatamentos clandestinos, porque o que acontece? Normalmente você faz o desmatamento clandestino e depois toca fogo. E o pior período está por vir agora, setembro, que é o período onde é que a gente faz o pessoal faz as derrubadas no período de junho e julho, para começar a queimar agora. E por isso nós fizemos essa operação Abafa, que é uma operação multiagência, não só da SEMA, não só da Secretaria de Segurança Pública, mas também de órgãos federais, como o IBAMA, e agora o governador pede a presença do Exército, especialmente nas áreas indígenas, onde nós não temos governança, né? O estado de Mato Grosso tem 16% de área indígena. E os índios, normalmente, os índios tradicionais, a cultura deles é queimar, para poder fazer o plantio, né? E a gente não consegue fazer essa fiscalização dentro das áreas indígenas, por serem locais onde fica a competência do governo federal, cabe ao governo federal fazer essa fiscalização e esse trabalho de combate aos incêndios lá dentro. Até porque muitos dos índios das tribos não permitem nem a entrada do bombeiro para fazer o combate. Por isso que muitas vezes o Estado faz o trabalho de brigadistas índios, para poder que eles façam um controle dentro das suas áreas. Então, nós temos hoje no norte do estado uma situação que está sob controle, mas de qualquer forma não baixamos a guarda. Aumentamos a fiscalização no que diz respeito às áreas clandestinas. Preocupado com isso, o governador baixou um decreto proibindo qualquer e todo tipo de desmatamento e queimada nesse período agora. Por que ele fez isso? Para que todo tipo de queimada e desmatamento seja irregular, né? Então, durante o período agora, que é o período mais sensível, sem dúvida, né, é que esse momento agora, o Estado tomou essa medida como forma já de prevenção. Sem contar que eu estava ontem fazendo algumas comparações, lendo um pouquinho a respeito disso e procurando entender esse momento crítico que nós estamos passando de seca, né? Ano passado choveu bem mais do que esse ano, né? Esse período, por exemplo, ano passado estava chovendo e esse ano é incrível, não chove aqui no estado de Mato Grosso. Nós já estamos mais de 100 dias sem chuva. Não chove aqui nesse período, é um negócio que não dá para entender. E quantas queimadas, sim, concluindo, sim, né? Para você ter uma ideia, no
no nosso Pantanal, que nós temos três biosistemas aqui, que é o Pantanal, o Cerrado e a Amazônia do estado, né? Então você tem um Pantanal que há mais de 3 anos não queima. Então nós temos uma massa muito grande de dejetos, de folha, de toco de madeira caído no chão, no solo. Se começar a queimar o Pantanal, é praticamente impossível que a gente faça o combate. No lado boliviano, no Pantanal, no charco boliviano, estava vindo uma queimada para o Brasil, do lado boliviano. Nós conseguimos debelar no lado boliviano sem que eu conseguisse ultrapassar para o território nacional. Então são diversas frentes que a gente tem. A gente tem a região norte, onde tem a floresta amazônica, onde houve uma redução, e o trabalho de fiscalização está muito grande. Temos a região do Cerrado, Chapada, por exemplo, é a região do Cerrado, onde é que está queimando também. E temos a região do Pantanal, que até agora não tem nenhum foco. Secretário, saindo de queimadas, mas ainda continuando falando de fronteiras, tráfico de drogas, infelizmente, ainda é uma grande preocupação, principalmente por parte da sociedade que vê aí seus jovens, suas crianças, esses crimes que acontecem, homicídios, tentativas de homicídios, roubos, assaltos, e o pano de fundo é essa maldita droga que vem da Bolívia, vem do Paraguai. O que é que está sendo feito? Quais as ações nas nossas fronteiras? Hoje a gente tem um trabalho muito bom do GEFRON. Até ontem nós tivemos a maior apreensão do GEFRON no ano, quase 700 quilos de cocaína. Ontem, né? Nós fizemos a apreensão de quase 700 quilos de cocaína, uma parceria muito grande que a gente tem com a Polícia Federal, a inteligência da Polícia Federal, a inteligência da PM, a inteligência da Polícia Civil, que municia o GEFRON de capacidade de fazer essas apreensões. Ontem foi quase 700 quilos, maior apreensão do ano. Fazendo o GEFRON esse ano quase 5 toneladas de cocaína apreendidas, né? Mas a grande discussão que se tem, Agnello, a fronteira é competência da União, né? Pela ausência da União, o Estado vai fazer o trabalho na fronteira, né? Então nós temos o braço armado, que é o GEFRON hoje na linha de fronteira, mas que de qualquer forma, o certo seria que a União assumisse, através de talvez forças armadas, maior policiamento rodoviário, maior policiamento da Polícia Federal, para que cada um dentro da sua caixinha faça o seu trabalho. Eu tenho que tirar 130 homens do patrulhamento para colocar no GEFRON. Mas se eu não tiver os homens do GEFRON, eu não consigo impedir a entrada de drogas e não consigo impedir a saída de material roubado, como cargas de caminhão e veículos. Nós temos ali em Cáceres, por exemplo, o Exército, né? O Exército brasileiro não poderia atuar especificamente, pontualmente, ali naquela região, uma vez que possivelmente a maior fronteira que nós temos aí aberta e por onde vem muita coisa. Nós temos um decreto presidencial que dá a competência do Exército na faixa de fronteira, ou seja, nos 150 quilômetros da linha de fronteira para dentro, e vai atuar o policiamento, né? É nessa linha que a gente trabalha junto com as Forças Armadas para que a atuação deles fosse mais presentes. Secretário, vamos falar dos nossos presídios. Mato Grosso tem 55, né? Unidades espalhadas, sendo que 3, eu diria que são as principais: Presídio Major Eldo de Sá Correia em Rondonópolis, Penitenciária Central aqui do estado na capital e o Presídio Ferrugem em Sinop. E o que nós vimos acontecer ao longo desses últimos tempos são verdadeiras ações dentro desses presídios e algumas com participações de servidores da área da segurança. Como impedir isso, secretário? Com os servidores da segurança. A maioria dessas ações que a gente, muitas vezes a imprensa noticia, são ações dos próprios servidores. Um exemplo aqui na PCE agora, a localização de celulares entrando no presídio são feitos por servidores. A gente não pode hoje, nunca pode se fazer isso, julgar uma instituição por alguns de seus membros, né? Então, por exemplo, aquele episódio do freezer com os mais de 80 celulares... Envolvendo inclusive o diretor da penitenciária. Quem fez a localização foram os servidores do sistema, na hora que eles estavam fazendo a fiscalização na entrada de equipamento dentro do presídio. Ou seja, o sistema tem funcionado. E a gente tem depurado isso, entendeu? Toda vez que a gente identifica um desvio de conduta de um ou outro servidor, a gente faz a separação dele, isola ele, ele vai responder o processo, vai apurar o grau de responsabilidade naquele cometimento daquele delito. É o caso. O servidor foi preso, agora foi solto essa semana, ele vai ter o devido processo legal, vai responder pelas ações dele. Em sendo culpado, vai ter as penas necessárias. Muito se discute a flexibilização dentro dessas unidades prisionais.
E nós vimos dias atrás a Secretaria de Segurança Pública e o sistema prisional sendo colocado à prova. Inúmeras manifestações aconteceram nas portas dos presídios, principalmente aqui da Penitenciária Central do Estado. Quais são as medidas internas que passaram a ser adotadas, tomadas a partir de agora, secretário? Dentro da unidade da PCE especificamente, a gente está fazendo uma reforma dentro da cadeia, né, do presídio. A reforma passa pelo quê? Tirar tudo o que tem dentro da cela, tira-se tudo o que tem dentro da cela e volta só o que a lei permite. Mas há quanto tempo faz isso? Desde a fundação do presídio nunca foi feito esse tipo de operação, né? Então vão entrando produtos, vão entrando coisas dentro das celas que muitas vezes ocupa mais a cela do que com os presos. Então a ideia dessa operação nada mais é que retirar tudo da cela, tampar os buracos das paredes, limpar a cela, higienizar a cela, tirar todas as tomadas de dentro da cela e colocar ventilação externa e iluminação externa, ou seja, dentro da parede, dentro da cela não vai ter mais nenhuma tomada, não vai ter energia elétrica nem nada. Qual que é essa medida? Para diminuir, inclusive, caso venha a entrar, a alimentação de aparelhos celulares, a alimentação de qualquer produto elétrico. Mas isso não vai agravar a situação dentro dessas unidades, uma vez que a capacidade dessas 55 unidades no estado são para 6.300 presos. Hoje nós temos no estado 12 mil, quase 12.500. Essa situação não pode se transformar num verdadeiro barril de pólvora, secretário? Agnello, é aquele princípio do se eu correr eu morro, se eu ficar eu tenho que matar alguém. A tomada de decisão foi organizar o presídio, organizar dentro da estrutura do que a acordo da lei manda. Independente se vai agravar ou não, a gente tem que voltar à unidade prisional para a finalidade principal dela, que é a reeducação dos presos. Esse reeducando, um dia ele vai voltar para a sociedade. E o que a gente quer nesse contexto é que ele cumpra a pena dele, que foi estabelecida em lei, depois que ele volte melhor para a sociedade. Se a gente trabalha com a pessoa dentro de uma unidade, onde ela é tratada na pior qualidade possível, ele vai voltar um ser humano muito pior do que ele entrou. Quando a gente fala de superlotação, a gente entende que realmente a deficiência é muito grande. Mas a deficiência não é grande só no Mato Grosso, é no Brasil e no mundo. Não tem nenhum país do mundo que tenha a quantidade de celas adequadas à quantidade de presos. Nós hoje temos mais de 25 mandatos de prisão em aberto. Se eu cumprir eles, eu estouro o sistema em 10 vezes a minha capacidade aqui. A realidade é, a gente tem que fazer o papel da gente independente do problema que advir. Por isso foi determinada essa operação dentro do presídio, onde nós estamos melhorando a qualidade deles lá dentro e segregando eles do extramuro, que é o contato que muitas vezes todo mundo sabia que tinha, que é o contato do preso que está lá dentro com o mundo externo. Com relação à situação ainda interna dos presos, nós tivemos aí uma notícia muito grave, inclusive levantada e trazida pelo sindicato que representa os servidores penitenciários de Mato Grosso, que é a situação lá de Juína, município a 730 quilômetros aqui de Cuiabá, que registrou em abril deste ano 66 casos de hanseníase, e há quem diga que esse número é muito maior, inclusive dentro da própria penitenciária central do estado, secretário. É de seu conhecimento isso? Alguma medida está sendo adotada em parceria com a própria Secretaria de Saúde do Estado? O sindicato deve ter conhecimento disso desde o ano passado, né? Eu acredito, porque a diretoria é a mesma, né? E a gente, dentro lá de Juína, né? Eu não sei se o sindicato tomou alguma medida de informar os órgãos competentes para fazer os tratamentos adequados. Mas lá em Juína, por exemplo, todos os casos identificados já estão sendo acompanhados por médicos e tendo tratamento, né? A hanseníase é uma doença que tem cura e sendo tratada adequadamente, né? O Mato Grosso é um estado nacional que tem hanseníase e Juína tem esse foco em Juína. E esse não é diferente dentro do presídio. Mas do conhecimento que eu tenho, que está sendo acompanhado pelo juiz e pelo promotor, todos estão sendo tratados. Casos de tuberculose, secretário? Da mesma forma, os casos identificados são tratados. Nós temos um sistema de médicos do estado que atende as unidades prisionais e todos os casos identificados, hanseníase, tuberculose e de outro qualquer tipo de doença são acompanhados por esses médicos. Com relação à Grampolândia Pantaneira, esse assunto voltou à tona, né, nos últimos dias. Qual o desfecho desse caso, secretário? Eu acredito que na parte está judicializado, né, o doutor Faleiro está como juiz do caso, na área militar.
Eu acredito que o acompanhamento e a decisão dada por ele vai ser a melhor possível nesse processo. A Polícia Militar, todas as informações que estão sendo pedidas estão sendo passadas. No que diz respeito ao Ministério Público, a investigação interna está sendo conduzida pelo Dr. Domingos Sabro, que é o promotor que coordena o NACO, por determinação do Dr. José Antônio Borges. Na área da Justiça, se tem juiz envolvido, a Corregedoria da Justiça vai dar os devidos tratamentos. E eu acredito que cada um há de responder pela sua cota de participação nesse crime. Nós vamos ver o fim dessas investigações e isso será trazido a público, o desfecho de todo esse caso que marcou e é um espinho na carne da corporação militar? Eu acredito muito nas instituições, sabe, Guinello? Eu acho que o sistema não é perfeito, mas a gente que compõe esse sistema acredita que a todas as forças e todas as pessoas que compõem ele vão dar a melhor solução para esse problema. E cada um, eu tenho certeza, dentro da sua cota de participação, há de responder pelo processo. Conversamos nessa tarde, já tarde de quarta-feira, com o secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, doutor Alexandre Bustamante. Secretário, eu agradeço muito a sua participação mais uma vez, desejando-lhe boa sorte, né? Competência o senhor tem de sobra e eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, no quesito segurança, até pela redução dos números, né, que estão sendo apresentados, de homicídios, roubos e outros crimes mais nos últimos meses. Agnello, tenho certeza que o trabalho efetivo dos policiais, especialmente os da ponta, né, onde que eles são os responsáveis por essa redução em matéria de números estatísticos. Mas nós também, policiais, servidores da segurança do modo geral, temos a consciência que ainda temos que melhorar. Até porque temos filhos e temos a sociedade ao nosso lado. E o papel nosso é dar as condições mínimas para que esse pessoal trabalhe bem na rua. Isso é o que eu tento fazer todo dia. Ok. Muito obrigado pela sua participação.